Bom dia, amados irmãos, Deus abençoe a todos. Nesta manhã eu quero tratar com os irmãos e trazer essa palavra ao coração dos irmãos, com muito temor no coração e tremor, porque hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da questão do mal e como ele vai proliferando e ele vai adentrando a vida do povo de Deus, sorrateiramente, mas ele vai tomando forma nas nossas vidas se nós não cuidarmos, se nós não nos protegermos e não nos aproximarmos do Senhor dia a dia, né? Como várias vezes eu tenho falado com os irmãos, né? Tenho lido os livros dos reis e chegando aqui, Segunda Reis, né? No final ali dos reinados de Israel e também de Judá, né? Nós temos ali várias histórias dos reis e nós vamos vendo que o reino de Israel, né? Que era dividido ali em Israel e Judá, né? Aconteceu uma divisão depois de Salomão e Jeroboão assume o reinado sobre Israel, que eram 10 tribos, a maior parte do povo estava ali, mas Jeroboão ele se afasta do Senhor, né? Ele foi alguém que tomou o reinado por conta da própria vontade de Deus, porque Deus assim determinou que houvesse isso, que acontecesse essa divisão, já tinha acontecido uma palavra profética sobre isso. Mas Jeroboão se afasta do Senhor e vai adorar outros deuses e começa uma prática errada em Israel, né, que já acontecia antes, mas ali acaba se institucionalizando, né, e o povo começa então a buscar e adorar outros deuses, e nesse processo, né, de adoração, o mal vai adentrando a vida do povo de Israel, da nação de Israel, de uma maneira tão terrível, né, que chega depois do reinado de muitos reis em Israel, e todos eles, em Israel não houve nenhum rei que fizesse o que era reto diante do Senhor. Um ou outro acabou tendo uma atitude de certo arrependimento em algum momento, mas nenhum deles se afastou realmente dos pecados de Jeroboão. E, na verdade, eles acrescentaram mais pecados ainda, principalmente em Acabe, né, que se une a Jezabel e torna o reino de Israel um reino de adoradores de Baal, né, de Jerubaal, de Astarote, né, de Baal, de Astarote, de outros deuses mais, né? E ali Israel se torna o reino de Samaria, né, se torna um reino terrível, né, de pecado. E chega um momento em que Deus realmente se enche, né, a taça da ira de Deus contra aquele povo, e ele diz, olha, ele já tinha dito isso, que se vocês se afastarem dos meus caminhos, né, estas coisas virão sobre vocês. Vocês serão levados cativos e tudo mais. Deus sempre avisou ao seu povo a respeito das consequências do afastamento da presença dele, né? E aqui em Israel, né, em 2 Reis, capítulo 17, ele vai falar sobre a causa do cativeiro. Então ele diz assim: tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses,
andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor, seu Deus, o que não era reto. Edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes ídolos em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor a ira, e serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes tinha dito: não fareis estas coisas. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, de dura serviço, como seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Rejeitaram os estatutos e a aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências com que protestara contra eles. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos, e seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros, fizeram poste ídolo e adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. Também queimaram a seus filhos e suas filhas como sacrifício, deram-se à prática de adivinhações e criam em agouros e venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos costumes de Israel, que Israel introduziu, pelo que o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel, e os afligiu, e os entregou nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Muito bem, irmãos. Aqui está a sentença do Senhor e os motivos da sua sentença contra o povo de Israel. Então, irmãos, como isso começa? Isso começa com uma certa, vamos dizer assim, um certo aplacamento dos deveres, né? Da comunhão com Deus. Não precisa tanto. Nós podemos fazer isso. Não é tão problemático. E os reis de Israel começaram a fazer alianças, né, com outros reis, começaram a buscar proteção em outros reis, em outras nações. E essas nações se tornaram para eles como uma armadilha. Quando a gente pensa que a nossa proteção, que a bênção, que a prosperidade, ela vem de outros lugares, que nós podemos fazer alianças espúrias, que nós podemos nos envolver um pouco com o mundo, que nós podemos amar as coisas do mundo, que nós podemos valorizar o que o mundo nos propõe. Aí nós entramos numa zona de tremendo perigo mesmo, onde a gente vai se envolvendo com o mal e nem percebe muitas vezes. Quando as pessoas se viam ali em Israel, né, inicialmente talvez não pensavam que chegariam a este ponto, ou não davam atenção ao que Deus já lhes tinha dito. Irmãos, nós precisamos dar atenção às palavras do Senhor, porque diz aqui no verso 13, o Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os seus
profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos. Veja só, irmãos, Deus nunca abandonou Israel. Deus sempre mandou os profetas, Deus sempre mandou aqueles que iriam falar em seu nome, queriam dizer: olha, volte, né? Volte, Israel. Deus mandou Isaías, Deus mandou Jeremias, Deus mandou Elias, Deus mandou Eliseu, Deus mandou os profetas menores, Abacuque, Naum, Obadias, Joel, né? E tantos outros, irmãos, que foram ali se levantando Israel com muitas profecias ou poucas, mas eram homens de Deus, que falavam em nome de Deus. Mas o povo se fez duro, teve dura cerviz, não se dobrou. Ah, não, o que eu penso, o que eu acho está certo. Ah, eu não vou ficar aí me envolvendo com Deus, você, alguém submisso a Deus. Não, eu quero viver a minha vida, eu quero fazer do meu jeito. Os reis eram obstinados, eles não deram atenção ao que Deus dizia. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus não muda. O Deus de Israel é o Deus que hoje é o nosso Deus, o Deus da igreja. Aí você diz: não, mas agora nós estamos no tempo da graça, nós não temos que mais ficar aí obedecendo aos mandamentos. Não. A Bíblia, os mandamentos do Senhor, eles são bons. Nós não somos salvos pela obediência aos mandamentos. Nós não somos salvos porque nós não conseguimos obedecê-los completamente. Mas isso não quer dizer que nós não devamos obedecê-los, ou buscar a obediência, obedecer os mandamentos ditos por Jesus Cristo. Jesus nos mandou amar o próximo, amar a Deus acima de todas as coisas. Há ordenanças em Jesus, Ele nos mandou pregar o Evangelho, Ele nos mandou servir aos nossos irmãos. Ele tem vários mandamentos de Cristo, né? Há várias ordenanças. O Sermão do Monte está cheio de observâncias ali que nós devemos estar colocando em prática na nossa vida. Ah, mas não precisa disso para sermos salvos. Nós precisamos da graça de Deus e do sacrifício de Jesus, é verdade. Mas quando nós recebemos a Cristo no nosso coração, irmãos, Ele nos direciona a consagrarmos toda a nossa vida ao Senhor, a consagrarmos os nossos dias, a consagrarmos o que temos, a consagrarmos o que somos a Deus e não nos afastarmos da presença do Senhor. Não dá para ser como Israel. Olha, no capítulo 17 ainda, diz aqui, olha, no verso 33, diz assim: de maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje, fazem segundo os antigos costumes, não temem o Senhor, não fazem segundo seus estatutos e juízos, nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor prescreveu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. O Senhor tinha feito aliança com eles e lhes ordenara, dizendo: não temereis outros deuses, nem vos prostrareis diante deles, nem os servireis, nem lhes oferecereis sacrifícios. Mas o Senhor que vos fez subir da terra do Egito com grande poder e com braço estendido, a Ele temereis, e a Ele vos prostrareis, e a Ele oferecereis sacrifícios. O que Deus está dizendo aqui, nos mostrando, irmãos, que aquelas pessoas estavam achando que elas podiam servir a Deus e, ao mesmo tempo, a outros deuses das outras nações. Aqui já tinha havido uma miscelânea, né? Uma mistura entre os povos de outras nações e o povo judeu de Samaria. Então, houve ali uma mistura entre eles, e eles passaram a servir, então, aos outros deuses, mas do jeito deles, né? Ou queriam servir ao Senhor, mas do jeito das outras nações.
Deus não aceita esse tipo de coisa. Deus quer um povo santo, um povo exclusivo, propriedade exclusiva, a menina dos seus olhos. Deus, Ele exige exclusividade na adoração. Não dá para a gente ficar adorando o dinheiro e querendo adorar a Deus. Não dá para a gente querer adorar os astros, os ídolos dos nossos tempos, atores, atrizes, ou jogadores, ou quem quer que seja, né? E queremos adorar a Deus. Não dá, Deus não divide a sua glória com ninguém. E essa divisão, irmãos, ou essa mistura também, não combina. Deus não aceita. Deus é em primeiro lugar na nossa vida e tem que estar em primeiro lugar no nosso coração. Se nós deixarmos Deus de lado, irmãos, nós receberemos as consequências disso. Mas eu sou salvo em Cristo, sim. Você pode ser salvo em Cristo, mas a tua salvação tem que te levar à verdadeira adoração. Salvação que não leva o povo à adoração verdadeira ao único Deus, está errado. Alguma coisa está errada nessa história. Arrepende e volta ao Senhor. É isso que Deus diz, olha, vocês deveriam ter se arrependido. Os profetas falaram, mas vocês não se arrependeram. Nós precisamos manter-nos, irmãos, uma vida de profunda comunhão com Deus e de exclusividade na adoração a Deus. Nós não podemos deixar que o mal vá penetrando aos poucos na nossa vida, nos nossos pensamentos, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós buscamos. Nós temos que buscar a glória de Deus, é a única coisa que nós precisamos buscar na nossa vida. E Deus nos abençoará, e Deus será conosco todos os dias, nos livrará e nos dará vitória em Cristo Jesus. Essa vitória Ele já nos deu, mas nós podemos fazer parte dela ou não, dependendo daquilo que nós determinamos com relação à nossa adoração e à nossa vida. Em nome de Jesus, busque a santidade, busque a adoração ao único Deus. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, nós clamamos a Ti, Senhor Deus, nesta manhã. Que o Senhor nos conduza, Senhor Deus, nos caminhos retos e santos do Senhor. Que não sejamos, ó Pai, enganados ou iludidos com o mundo, Senhor. Mas possamos entender que os Teus princípios, que a Tua vontade, que o Teu querer, que o Senhor, ó Deus, tem um plano e um propósito para as nossas vidas, que tudo isso, Senhor Deus, deve fazer parte da nossa vida, tudo que o Senhor quer para nós, ó Pai. Que nós recusemos, ó Pai, andar nos nossos próprios caminhos, nos caminhos que o mundo tem, ó Deus, oferecido a nós. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos dê a consciência da verdadeira adoração, adoração somente a Ti. Tu és digno, Senhor Deus, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és o único Deus. E a Ti nós rendemos a nossa vida, o nosso ser, tudo que temos, que somos, já vem de Ti, Senhor, e a Ti nós oferecemos. Em nome de Jesus é que nós oramos, que possamos manter o nosso caminho junto a Ti todos os dias da nossa vida. Abençoa nossos irmãos, abençoa a todos que estão passando por lutas, necessidades, enfermidades. Senhor, põe em Tuas mãos e restaure a saúde de cada um dos nossos irmãos. Em nome de Jesus nós oramos, e por todos os que estão enfermos, o Senhor esteja estendendo Tuas mãos, abençoando e trabalhando, Senhor Deus, na nossa nação, no povo, para que todos voltem os olhos para Ti. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Deus abençoe sua vida. Fique na paz do Senhor.